felizes de poder, cada domingo, Deus tem ministrado coisas poderosas neste lugar, amém? Eu não sei se você tem notado, mas nesses últimos domingos, eu acho que um mês mais ou menos, todo domingo tem pessoas que estão vindo aqui se decidindo por Cristo, amém? Faz os 4 domingos seguidos que Deus tem confrontado pessoas, o Espírito Santo tem ministrado o coração de pessoas, e elas estão sendo levadas a dar uma resposta ao Senhor. E isso é algo muito importante, porque nós entendemos que quando nós falamos a respeito de um avivamento, né, muitas pessoas confundem avivamento com barulho, ou apenas dons sendo liberados, coisas desse tipo. Mas quando você estuda a respeito da história de avivamentos, você vê que a principal marca de um avivamento, algo que o Senhor libera sobre o povo de épocas em épocas, é justamente arrependimento e conversão. Pessoas que se dobram diante do Senhor. E entenda que isso ocorre muitas vezes, e nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e falar assim, não, isso só vai acontecer dessa maneira, tem que ser assim, o culto para ser culto só pode ser assim. E nós vemos diversas maneiras que o Espírito tem gerado isso. Pessoas que talvez durante o culto, durante a palavra, durante a pregação, o Espírito está queimando no coração dele, e vem aquela sensação forte, cara, eu preciso disso. Eu preciso de Jesus, e elas então vêm para frente, se entregam. Mas há pessoas que talvez ali no cantinho delas, sem sentir nada, sem se emocionar, sem nada, mas vem uma convicção no coração dela a respeito disso. E ela então fala assim, cara, eu preciso dar uma resposta a isso que o Senhor está fazendo. Então entenda, não limite o mover de Deus sobre a sua vida. Como você pode ver aqui é uma igreja que nós gostamos de pular, gritar, nós choramos, nós gritamos, nós celebramos. E talvez você possa estar olhando assim, cara, eu não consigo ser assim. Eu quero falar para você, você não precisa ser assim. Você não precisa ser assim. Nós não somos reféns de manifestações. Deus ele trabalha na sua multiforme sabedoria, ou seja, existem pessoas que têm uma facilidade enorme de se expressar, de se alegrar, de dar risada, chega no ambiente chegando. Agora tem pessoas que chegam no lugar e ele gosta de observar, e quero te falar uma coisa, o Espírito está fazendo da mesma maneira que está fazendo sobre aquele que gosta de bradar, gritar e pular. Não se torne refém disso. Você entende isso, amém? O batismo no Espírito Santo é muito além do que manifestação de dons. Existem pessoas que muitas vezes falam, cara, eu acho que eu não sou batizado no Espírito Santo porque eu não oro em línguas. Eu não oro em línguas, então acho que eu não sou batizado pelo Espírito Santo. Meu irmão, não se torne refém disso também. Nós, dentro da nossa visão teológica, dentro dessa igreja, o dom de línguas, ele não é a evidência principal da manifestação do batismo no Espírito Santo. A manifestação principal do batismo do Espírito Santo é transformação de vida. É uma vida transformada, é uma vida que você caminha dentro dos valores do reino de Deus. E Deus então vai fazendo, Deus vai construindo a sua história, e o Espírito está habitando em você, e de pouquinho em pouquinho você vai vendo coisas que antes você era terrível. De repente o Senhor começa a apaziguar algumas coisas dentro de você, então entenda, é o Espírito Santo fazendo. Aleluia. Amém. E talvez vai chegar um dia, você aí que é quietinho, vai chegar um dia que talvez no momento de celebração desse, você vai começar a esquecer da sua quietice. E o Senhor então vai fazer coisas lindas também, através da sua celebração. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na epístola de 2 Timóteo, capítulo 1.
2 Timóteo capítulo 1. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo, o texto que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados eu sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-Te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em Tua mãe Eunice, e estou certo de que também em Ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, porque o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Convido você a encurvar a sua cabeça nesse momento. Pai, essa é a Tua palavra, e eu oro para que Teu Espírito Santo nessa noite gere algo concreto no nosso ser, nas nossas vidas. Eu oro por palavras de revelação, conhecimento que vem do alto, conhecimento revelado. Eu oro para que Teu Espírito Santo possa liberar sobre esse ambiente nessa noite um senso de propósito, um senso, Senhor Deus, de responsabilidade a respeito da Tua palavra. Nós amamos Você e te pedimos, Senhor, que o Senhor fale nessa noite através de mim, cale a voz do meu eu, que a Tua palavra seja liberada sem medida sobre nós nessa noite, no nome de Jesus, amém. A epístola de 2 Timóteo é uma epístola fenomenal, tremenda, pelo seguinte fato, pelo seu contexto. Pensa você, se você fosse alguém hoje que estivesse preso e você estivesse destinado à sentença de morte. A sua morte já estava definida e você há pouco tempo agora, você está sendo condenado à morte, você está decretado então que a sua vida acabaria por ali. Agora você, dentro desse quadro de prisão, sentenciado à morte, sabendo que o seu fim está próximo, você vai escrever uma carta. E você vai escrever uma carta para aquela pessoa que você mais ama. E a pergunta é: o que você escreveria nessa carta? Que tipo de coisas, que tipo de palavras você traria para essa pessoa amada na sua última carta? Esse é o contexto dessa carta.
O apóstolo Paulo está em uma prisão, está em Roma. Ele já estava sentenciado à morte. E agora ele escreve uma carta. Pensa que carta pessoal é essa? Pensa numa carta que, se você ler dentro dessa perspectiva, você vai falar, cara, uau. Você vai sondar, sabe os momentos onde mais nós mostramos quem nós somos? É justamente nos momentos de maiores crises da nossa vida. Amém? Nos momentos onde você está lá embaixo, nos momentos onde o teu coração está pesaroso, nos momentos onde é nesse momento que você mostra quem você é. E Paulo aqui nessa carta, ele está dentro desse contexto. E dentro dessa epístola, Paulo ele vai tratar a respeito de alguns assuntos ao seu filho Timóteo, né? Paulo está escrevendo então agora um jovem pastor. A epístola de Timóteo fazem parte de uma coletânea das epístolas pastorais, né? Ou seja, Paulo estabeleceu igrejas e ele coloca então pastores em alguns lugares determinados e ele envia cartas para esses pastores falando, olha, essa igreja precisa se mover exatamente dessa maneira. Ele estabelece então padrões e valores que a igreja precisaria se mover, e ele então fala aos seus filhos na fé. Então, quando Paulo ele escreve agora para Timóteo, para o jovem Timóteo, talvez o discípulo mais próximo de Paulo, nós vamos ver ali que Paulo ele está exortando a Timóteo, primeiro, a aceitar a sua missão como líder. No capítulo 2, versículo 13, Paulo está falando a respeito, aliás, do capítulo 1 até o do capítulo 2 até o versículo 13. Paulo ele está tratando justamente sobre isso. Olha, cara, você foi chamado por Deus, você foi colocado aí em frente dessa igreja. Ele está estabelecendo então para Timóteo esse encargo, para que Timóteo ele fosse então um fiel líder daquela igreja. E além de Paulo estar estabelecendo isso, Paulo está falando a Timóteo, olha, você precisa também, como líder dessa igreja, lidar com o ensino de falsos mestres. Amém? Nesse contexto, pense nisso. Olha, Timóteo, você precisa aceitar o seu encargo de líder, de pastor, e ao mesmo tempo você vai ter que lidar com algo que está acontecendo no meio da igreja. Você vai ter que lidar com falsos mestres que têm se levantado no meio de vós. E dentro dessa epístola nós vamos ver também Paulo falando para Timóteo a respeito de 3 figuras de um cristão que está engajado dentro do reino de Deus. A primeira, o apóstolo Paulo vai falar sobre o soldado que quer agradar o seu oficial. Amém? Paulo está falando para Timóteo que nós como cristãos somos como soldados que precisamos lutar para agradar o oficial que é o nosso Jesus. Amém? Ele também traz uma figura a respeito do atleta que corre uma corrida, que existe um destino, e também sobre o agricultor. E isso está lá em Atos, em 2 Timóteo 2, versículo 4 ao 6. Mas algo que realmente está inerente a essas coisas, a mensagem que está inerente a isso é que como cristãos, nós somos pessoas que precisamos ser comprometidos com algo que é maior do que nós mesmos. Esse é o chamado para cada um de vocês que está aqui assentado, me ouvindo nessa noite. Um chamado para se envolver, se comprometer com algo que é maior que a sua própria vida, com algo que é maior do que o seu bem-estar, com algo que é maior do que a sua vida financeira, com algo que é maior do que qualquer coisa. O chamado das Escrituras é para isso. O chamado para nós é estarmos dispostos a sacrificar tudo por um objetivo maior. Esse é o caminho do cristianismo. Você entende isso, amém?
Como pastor, eu me sinto na grande obrigação de sempre alertar a igreja ao qual eu pastoreio a respeito disso. Que a sua vida, meu irmão, não se resume a trabalhar e ganhar dinheiro. A sua vida não se resume a apenas isso, meu irmão. Nós, como cristãos, nós entendemos que nós estamos engajados dentro de uma guerra espiritual, uma guerra ideológica, que principalmente hoje, no tempo de hoje, nós não podemos mais ser rasos com a nossa fé. Não podemos mais ser rasos com aquilo que nós cremos. Você entende isso, meu querido? Sabe o papel de apenas vir a um culto de domingo à noite, frequentar um culto de 2 horas, não é suficiente mais, meu irmão. Na verdade, nunca foi. Você frequentar um culto de 2 horas, estar aqui, escutar louvores, até mesmo cantar, celebrar e ouvir uma palavra, já não é tão suficiente mais. Se a sua vida não expressar o Cristo ao qual você prega, ou ao qual você ouve, a sua fé se torna vã. Nós precisamos estar dispostos, principalmente nessa era que nós estamos vivendo, a sacrificar tudo, por causa daquele que nos chamou e nos alistou. E isso é o Evangelho. O Evangelho de cruz, o Evangelho de morte, o Evangelho que nos leva à renúncia. O Senhor está nos chamando para isso. Quando nós olhamos para esse texto, então, dentro de todo esse contexto, Paulo está falando então para o jovem Timóteo, que provavelmente ele tinha, quando ele foi chamado ao Evangelho, tinha lá por 17 anos, era um jovem realmente. E Paulo então ele caminha com Timóteo, ele discipula Timóteo. E nós vemos aqui agora no versículo 6, o apóstolo Paulo está exortando algo para Timóteo, que é algo relevante para as nossas vidas hoje como igreja. Principalmente nesse cenário que nós vivemos, e Paulo está falando para Timóteo o seguinte: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom que há em ti. Torne a viver o dom que há em ti. Paulo está falando para o seu filho Timóteo na fé. Essa palavra despertar ou reavivar, ela tem um significado, o mesmo significado no original de acender, de pôr fogo em algo, de inflamar a mente, de você ser fervoroso. Você entende, meu irmão, que continuo dizendo dentro desse aspecto, hoje não há mais espaço para você ser morno. Hoje não há mais espaço, meu querido, para você ser mais ou menos com a sua fé, meu querido. Hoje não há espaço mais para você ficar em cima do muro. Se a nossa geração não se inflamar, se a nossa geração não pôr fogo no nosso coração, muitas coisas serão perdidas por causa de falta de resposta da igreja. Paulo está falando, desperte o dom, reaviva aquilo que está no teu coração. É tempo de você trazer novamente aquilo que lá no começo você tinha, aquilo que você recebeu e por algum motivo, provavelmente por causa da rotina, provavelmente por causa da sua vida ordinária, da sua vida comum, provavelmente você deixou morrer e deixou se apagar. A mesma palavra é para nós nessa noite. Desperta, reaviva. Paulo ele queria lembrar a Timóteo algo que ele já sabia, que era para manter o fogo vivo, para atiçar as brasas em chamas e não deixar ela morrer dentro de si.
E sabe, isso traz uma figura a respeito do Antigo Testamento, do candelabro. Levíticos capítulo 24, versículo 1 ao 9 vai dizer assim: Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batido para lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Nós entendemos que o Antigo Testamento ele é uma figura, é uma sombra do Novo Testamento. Havia no lugar santo, dentro do tabernáculo, um candelabro, e a ordem para o sacerdote que trabalhava naquele ambiente é que aquela lâmpada jamais poderia se apagar. Então constantemente ele deveria fazer o quê? Renovar o azeite, o óleo. Quando aquela chama começava a querer se apagar, o sacerdote vinha, colocava óleo. E isso é uma figura para as nossas vidas hoje. O próprio apóstolo Paulo vai falar assim: não apagueis o Espírito. Olha que coisa incrível. Se o apóstolo Paulo está falando para nós não apagarmos o Espírito, isso significa o quê? Que ele pode ser apagado. Existe uma chama no seu interior. Existe algo que o Senhor colocou dentro de você. Na sua experiência de conversão, na sua experiência quando você teve um encontro com Deus, e essa chama ela foi gerada e você naquele momento você se sentiu um super crente, amém? Teu coração estava incendiado em chamas, mas parece que o passar do tempo fez algo, a chama foi se apagando no teu coração. Por quê? Porque o azeite não foi reposto. E sabe, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos a parábola das 10 virgens, aonde a parábola nos conta a respeito de 10 virgens, que estão à espera da vinda do noivo, e o texto fala que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram nécias ou tolas. E qual era a diferença das prudentes e das tolas? É que 5 tinham azeite, mantiveram o azeite, compraram o azeite, e 5 não compraram, foram irresponsáveis. Entenda que essa figura, ela não está falando, e muitas vezes nós aplicamos assim: as 5 prudentes é a igreja do Senhor. As 5 que são prudentes é a igreja, e as 5 que não têm o azeite é o mundo. E eu quero falar para você, não. Porque quando a Bíblia fala sobre a figura de virgens, ele está falando de quem? Da igreja. Então o que é essa parábola? Jesus está ensinando que dentro do povo de Deus, terá aqueles que são prudentes, que vão reter o azeite, que vão alimentar o azeite, e vai ter aqueles que deixarão o azeite ir embora, e para eles está tudo bem. Só que haverá um grande problema um dia. O noivo vai vir. E a grande pergunta é: a Bíblia nos fala que o Espírito Santo, ele é o selo. Ele é o selo. E a pergunta é: o Espírito Santo, aquilo que ele gerou em nós, ele estará vivo, inflamado? Meu irmão, talvez você já por algum tempo, você até mesmo tem frequentado os cultos, você tem vindo para esta casa,
Mas talvez para você muitas coisas já não fazem mais sentido. Talvez para você caiu dentro de um quadro de rotina religiosa. Talvez para você as palavras liberadas sobre esse altar, os louvores que são entoados, para você são apenas mais um, e você não consegue envolver o teu coração com essas coisas. Você se sente cansado, você se sente oprimido, você não tem mais um senso de propósito, você já não tem mais um senso de missão sobre o teu coração. E a palavra é justamente para você, meu irmão. Ainda há uma chama no teu coração, sim, não se apagou, sabe por quê? Porque você está aqui. Essa chama ainda não se apagou porque você está nesse ambiente, isso significa que você deseja algo. Mas talvez ainda esse algo não foi gerado. E essa palavra é para você. Reavive o dom que há em você. Reaviva o dom que há em você, meu irmão. Esse é o tempo. Sabe, começo de ano nós fazemos um monte de promessas também. Chega 1º de janeiro, ou na culto da virada, nós pegamos as nossas benditas listinhas, colocamos lá, esse ano eu vou emagrecer. A gente começa mentindo no ano, né? Eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar todo dia. Esse ano eu vou fazer um monte de coisa, né? Nós vamos começar a fazer diferente. Nós vamos começar a partir de agora, nesse domingo, trazer algumas palavras para você, para que você possa pensar para o ano que vem, que comece a viver agora. E a primeira delas sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo, sobre a nossa igreja local. Você que está adormecido, você que está adormecido no seu chamado, você que está adormecido na sua paixão por Jesus, você que está adormecido no seu propósito de vida, desperte ou reaviva o dom que há em você. Reaviva, meu irmão. 2024 nós precisamos entrar queimando. 2024 nós precisamos entrar com toda a força. Cara, seja em todas as esferas. Cara, na igreja eu vou vir aqui, vou ficar chapadão. Vou vir aqui para a igreja e meus cultos já não vão ser mais o mesmo, porque o meu coração está nele, eu estou ligado a uma chama no meu interior que eu quero manifestar para esse mundo. Cara, eu vou voltar para o meu trabalho, lá na empresa. Você vai parar de falar mal da sua empresa, meu irmão. Você vai parar de falar mal do seu patrão. Porque você vai falar, cara, eu vim aqui para fazer o melhor, porque eu estou fazendo não para homens, mas sim para Deus. Você vai queimar em todas as áreas, meu irmão. Você quer prosperar na sua vida. Muda a tua mente. Seja renovado na sua mente. Mas reaviva o dom que há em você. Reaviva. Aleluia. Mas também esse dom, além de ser algo gerado no teu espírito, fala também a respeito do caris, que é dons espirituais. Há dons que o Senhor também depositou sobre a sua vida, que talvez você também deixou se apagar. Os dons do Espírito refere-se a categorias gerais dos dons do Espírito Santo, que Paulo explica em Romanos 12, 1 Coríntios 12. Quantos de nós, talvez, quando chegamos a esse ambiente, fomos impactados pelo poder de Deus? Muitos de nós profetizávamos. Muitos de nós recebíamos palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Muitos de nós sonhávamos pelas madrugadas e Deus vinha como uma resposta. Quantos aqui já tiveram sonhos proféticos na sua vida? Levanta sua mão assim. Sonho que você falou, cara, isso aqui não é de mim não, velho. Sonhos assim que você falou, cara, uau, veio de mim isso? Quantas vezes, cara, você já chegou para alguém e de repente, do nada, Neida, do nada você pega e traz uma palavra que você fala, cara, esse negócio saiu de mim. Um conselho. Essa semana eu estava no Pará e minha irmã me lembrava de um conselho que eu dei a ela, que mudou a chave na vida dela quando ela estava em depressão. Um conselho, uma palavra que Deus tirou ela desse lugar.
Por telefone, irmão. E ela pegou e falou assim, cara. E ela, inclusive, num podcast, ela gravou um podcast na faculdade que ela faz lá. E ela falou sobre isso. E ela falou, olha, você disse isso. E eu falei, e eu? E ela mandou mensagem para mim, né? Você falou isso, virou uma chave. Aí eu falei para ela, eu sei, eu sou bom. Cara, existem palavras que o Senhor Ele quer liberar através da sua vida sobre pessoas. Não limite os dons espirituais ao mover de um culto. Ah, meu irmão, nós gostamos das voadoras, né? Aleluia e tal. A gente gosta de gritar, a gente gosta de virar mortal para trás, aquelas coisas todas, e chorar e babar. E o culto é para isso, é muito bom. Eu amo esse ambiente, eu amo o ambiente da glória de Deus, que faz tudo isso. Mas entenda, não é só isso, meu querido. Não é só isso. Os dons precisam se mover na sua vida todos os dias. É no ambiente lá do teu trabalho, onde alguém vai chegar no teu coração e te procurar e falar, cara, eu não estou bem hoje, mano. Ó, a minha casa lá, eu quebrei o pau com a mulher. E Deus vai pegar você, vai te usar para trazer uma palavra de sabedoria, um conselho que vem direto dos céus para essa pessoa. E aquela pessoa fala, uau, cara, a palavra que você me trouxe, puxa, faz sentido para mim. Deus, Ele quer nos pegar, meu irmão, nesse tempo. Quando nós tivermos um coração inflamado por Ele, de pessoas chegar e falar assim, cara, eu estou doente, velho. Ou eu estou com dor. Você vai falar, cara, eu posso orar por você? E você, com a autoridade do Espírito, vai impor as suas mãos, cara. Pessoas serão curadas. Aonde? Na igreja também. Mas, cara, isso é para fora desse ambiente também. Não limite a movimentação do Espírito Santo para essas 4 paredes. Aqui é o quartel-general, onde você vem e você recebe treinamento e se ferramenta. Mas tudo isso é para lá para fora. Reaviva o dom que há em você. Quero que você pense um pouquinho sobre dons da sua vida nesse momento. Feche seus olhos só um pouquinho. Não estou terminando a palavra ainda não. Mas eu quero que o Espírito traga à tua mente nessa hora, no nome de Jesus, coisas que para você há muito tempo atrás eram coisas que você fluía. Era algo tão leve para você fazer determinadas coisas, determinadas movimentações. E hoje você já não faz mais por algum motivo. Talvez num ambiente de culto como esse. Talvez a alegria de você estar no momento de celebração e adoração. Talvez a alegria que você tinha de você falar do amor de Jesus para alguém que te procurava. Talvez a alegria de você orar por alguém, de acompanhar, discipular. E hoje talvez você já não tem mais. É sobre isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para reativar, para reavivar sobre o teu coração. Pode abrir os seus olhos. Fica com isso na sua cabeça agora. Mas o apóstolo Paulo, ele vai falar, olha, eu exorto você para que você reavive o dom que há em ti. Mas esse dom, ele veio de uma maneira muito importante, muito interessante. Que o apóstolo Paulo fala, esse dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está falando, olha, eu compartilhei com você dons. Você recebeu esses dons porque um dia, meu filho, eu coloquei as minhas mãos sobre você e compartilhei com você esse dom. E algo muito importante que nós precisamos perceber nessa noite, a maneira que Deus ele quer falar conosco. Primeiro, nós vemos aqui no capítulo 1, o versículo 2, o apóstolo Paulo endereçando a sua carta. Ele endereça a sua carta a quem? A quem? A Timóteo, mas não é apenas a Timóteo, porque ele vai falar ao meu amado
filho, ao amado filho Timóteo. No versículo 5, Paulo ele vai dar testemunho a respeito da fé de Timóteo, dizendo assim, olha, a fé não fingida, está falando sobre a fé de Timóteo, uma fé que não era fingida, que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e também em tua mãe, Eunice. Ou seja, Timóteo ele já vinha caminhando na sua vida com Deus já há muito tempo, por causa da sua avó e também por causa da sua mãe. Então ele herdou algumas coisas dessas mulheres que foram fundamentais na vida dele. Mas aonde que eu quero chegar? Existem lugares que nós só chegaremos por causa dos nossos pais. Aleluia. Existem coisas que você só vai receber na sua vida, meu irmão, não é por causa de você, e algumas vezes eu já falei sobre isso na igreja. Existem algumas coisas que você receberá de Deus. Não será por sua habilidade, não será por quanto você é bom naquilo, mas é por causa daqueles que vieram antes de vocês, por causa dos seus pais. E entenda-se isso, pais, não apenas os pais físicos e naturais. Ontem nós tivemos uma conferência aqui nessa igreja que foi chamada o quê? Conferência Raízes, pais e filhos. Malaquias ele termina o Antigo Testamento liberando uma promessa para os últimos tempos. E qual promessa é essa? Que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então é algo inerente também aos últimos dias, nos tempos que nós estamos vivendo. Uma restauração da paternidade, uma restauração da família. Mas dentro desse aspecto, meu querido, eu quero falar para você que existem pessoas na sua vida que serão figuras de pais para você. E num contexto de igreja, num contexto de família cristã, o Senhor ele justamente traz essa figura de família, porque nós somos uma igreja de muitos irmãos, que nós temos o mesmo pai, mas no meio desses irmãos, existem os irmãos mais velhos, que muitas vezes na nossa vida, assumirão uma figura de pai. Mas entenda, o que nós pregamos a respeito de paternidade aqui, eu não estou falando de uma paternidade dependente. Amém? Não é uma paternidade totalmente dependente, você não é um bebezinho, que você vai se conectar a alguém, e agora toda a sua vida vai depender do que o teu pai espiritual vai falar ou não. Não é sobre isso que se trata. Mas aonde eu quero chegar, meu irmão, é que existem lugares que você vai chegar por causa daqueles que estão antes de você. Dos seus pastores, dos seus líderes, dos seus irmãos na fé. E por isso, meu irmão, esse contexto de igreja é tão importante dentro da palavra do Senhor. Porque não tem como nós sermos cristãos sozinhos. Jamais você conseguirá ser um cristão sozinho. E você vai falar, não pastor, eu sou a igreja, eu não preciso ir para a igreja. Eu sou a igreja, eu quero falar para você, você não é a igreja. Você não é a igreja, meu irmão. Sabe o que é a igreja? A igreja é eu e o Jonathan. Sabe o que é a igreja? É a Isa e a pastora. Sabe o que é a igreja? Sempre é eu e mais um. Uma só pessoa jamais será a igreja. Porque a igreja é a comunidade dos santos reunidos. A igreja é a comunidade dos filhos de Deus, que estão unidos e estão vivendo em comunhão uns com os outros, amando uns aos outros como Jesus amou. Então se você tem uma visão de desigrejado, meu irmão, você está desviadão. Porque você precisa estar dentro da igreja. Você precisa estar dentro da comunidade, a igreja viva, e eu estou falando não apenas a igreja como instituição. A igreja instituição é importante sim, mas o que é importante é a igreja viva, o organismo vivo. Só existirá coisas na sua vida que você receberá
através da vida do teu irmão. E olha que interessante. Talvez aquilo que você está buscando está com a pessoa que está exatamente ao seu lado. Talvez aquilo que você está buscando há tanto tempo que você tem lutado sozinho está na vida de alguma pessoa que está aqui dentro hoje. Reaviva o dom que é em ti, que você recebeu pela imposição das minhas mãos, Paulo disse. E para falar sobre isso, você precisa entender o que é honra. Nós somos chamados para viver uma vida em honra uns aos outros, a palavra nos fala. A teologia da honra foi algo que está se perdendo no meio da igreja. Nós muitas vezes somos muito individualistas. E nós não conseguimos dar honra a quem merece honra. Entenda-se. Quando eu falo de honra aqui, eu não estou falando da teologia da bajulação, amém? Eu como pastor, eu não quero que você me bajule, eu odeio isso. Mas os pastores, os líderes, os teus irmãos que estão do seu lado, precisam ser honrados. Não apenas a liderança. Em grego, a palavra honra significa fixar valor, estimar e reverenciar. Amém? É bíblico. Nas nossas vidas devemos aprender a dar honra a quem merece. E em primeiro lugar, devemos dar honra a Deus, porque Ele é digno. Romanos capítulo 12, versículo 10 fala assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Meu irmão, isso nos confronta de uma maneira. Olha o que o Evangelho fala. Enquanto a cultura do mundo está falando, olha, seja o primeiro, seja o melhor, faça tudo o que você puder por si mesmo, e aí se sobrar, você faz por alguém. O Evangelho vai falar assim, não, prefira dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos, meu irmão. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 ao 18, fala assim: os presbíteros, ou os pastores, porque conotação de presbítero e pastor é a mesma coisa na Bíblia, né? Não é um cargo ministerial, assim, eu sou o presbítero, sou aqueles que sentam atrás do pastor, já tá ligado, né? Tem lugar que parece que tem mais gente atrás do que na frente. Eu sou presbítero, eu sou isso, aquilo. Não. Função pastoral. E aqui fala assim, olha, esses pastores, esses presbíteros que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra. Olha eu legislando em causa própria aqui, né? Mas não sou eu, meu irmão, é a palavra. Ele está dizendo, olha, esses que lideram bem a igreja, sejam dignos de dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois as Escrituras diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. O trabalhador, ele merece o seu salário. Aleluia. Se algo que nós precisamos retomar é a percepção de honra àqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas, para cuidar de nós. Todos nós precisamos ser cuidados por alguém. Eu preciso ser cuidado por alguém. Sabe algo que muitas vezes a gente sabe por teoria, não é? Todos vocês sabem disso. Cara, eu preciso ter alguém que cuide do meu coração. Mas muitas vezes nós não caminhamos de acordo com aquilo que cremos. E sabe, esse aspecto de ter alguém cuidando foi algo que o Senhor trouxe muito vivo ao meu coração nesse tempo. Eu tenho compartilhado já em algumas mesas que eu tenho sentado, que no decorrer muitas vezes da nossa vida, principalmente do ministério pastoral, segundo algumas pesquisas, o ministério pastoral é um dos trabalhos mais difíceis que existem. Porque ele lida justamente
no contexto emocional. Então, segundo essa pesquisa, o maior número de causa de morte de pastores, você sabe o que é? Problemas cardíacos. Algum tempo atrás, houve-se uma onda muito grande, demoníaca, de pastores cometendo suicídio. E isso é algo natural, porque como seres humanos, como pastores são seres humanos, eles vão sentir coisas que talvez você ainda não sentiu, no sentido de cuidado da igreja. Aonde cada pastor ele é responsável por cuidar não apenas dos seus próprios problemas pessoais, mas também do problema pessoal de cada um que se achega diante dele. E entenda, eu não estou me lamentando aqui nessa noite, e novamente eu falo, não estou legislando na minha causa própria, mas eu quero que você abra sua mente e entenda a necessidade do cuidado. E algum tempo atrás, o meu coração meio que quis entrar nesse ambiente de desânimo, de dor, de sofrimento. Mas mesmo assim, como pastores, nós precisamos sempre estar aqui na frente fazendo o quê? Você está sorrindo. E muitas vezes você não conhece os nossos corações. Eu nem sei porque eu estou falando isso hoje. Mas estou falando isso para você abrir os seus olhos a respeito daqueles que estão caminhando com você. E eu cheguei a um momento assim muito ruim da minha vida. Já não tinha mais desejo de sonhar, não tinha mais desejo de avançar, a força, o ânimo havia se esgotado. E continuando orando, continuando buscando. E até foi nessa conferência, o Despertar, onde o Senhor me gerou algo. Onde nós fomos lá pregar, alguns pastores, pregou eu, pregou o pastor Renato, o pastor Marcos. E a proposta dessa conferência falava justamente sobre o unir de gerações. Pastores. E eu era o pastor mais jovem, daquele lugar. E uma noite antes pregou o pastor João Marcos, pastor da comunidade Hebron, nosso irmão ali. E no outro dia, quando eu preguei pela manhã, eu falei assim, olha, sabendo dessa proposta da conferência, eu falei, olha, ontem pregou aqui neste lugar um pai, alguém que tem uma idade já mais avançada em maturidade espiritual. Ele é um pai para nós, para a nossa geração. E hoje quem vai falar aqui é um filho, alguém que tem a força, que é novo. E nós começamos então na conferência a brincar a respeito disso, e quando o pastor Renato veio para ministrar, ele falou assim, se sexta-feira foi um pai que pregou, hoje de manhã foi um filho, agora aqui está um avô, ele já é mais velho ainda. E ele olhou para mim e falou assim, quantos anos você tem, Ney? Eu falei, você sabe quantos anos eu tenho? 37 aninhos, pura beleza. E ele falou, o Ney tem 37 anos, o Ney ele tem a idade de ser o meu filho. Eu tenho 37, vou fazer 37, desculpa gente, eu vou fazer 37 anos, dia 10 de dezembro, 37 anos, honra, essas coisas tudo junto, legal. E ele falou assim, olha, ele tem a idade para ser o meu filho, e eu pensei no meu interior assim, cara, e ele foi um homem, o pastor Renato, que ele foi muito amigo do meu pai, e ele é muito parecido com o meu pai em muitas coisas, no seu temperamento, nos seus conselhos. E eu pensei comigo assim, falei, cara, eu precisava disso mesmo. Eu preciso de alguém que cuide de mim, de alguém que cuide do meu coração, não da minha igreja. E eu pensei sobre isso e tal, e a palavra foi, e o Senhor confrontou muito meu coração nisso, de algo que eu já sabia, mas algo que eu nunca quis submeter o meu coração. E quando terminou a palavra do pastor Renato, o pastor Rogério pegou a palavra e ele falou assim, olha, agora nós vamos orar. Eu quero que você saia do seu lugar, e que aquele que Deus colocar no teu coração para orar, eu quero que você vá. Eu falei, eu não vou orar por ninguém, cara.
E eu falei assim, eu orei, falei com Deus assim: Deus, se isso que foi gerado no meu coração agora, que eu pensei, cara, Ele poderia cuidar de mim, se isso vem de Ti, eu quero que eu seja a primeira pessoa pelo qual Ele vai orar. E na hora que o pastor Rogério terminou de falar, o pastor Renato, ele sai do lugar dele, ele vem em mim assim, me abraça. Ele começa a ministrar a minha vida, a vida da minha esposa, e foi algo muito poderoso para mim. E aí tanto é que no domingo, eu chamei ele para vir aqui com esse propósito, de falar, e eu chorei muito aquele dia, eu abri meu coração, eu falei, e ele falou: não, cara, eu estou contigo, filhão. Aí durante a semana, antes de eu viajar, nós já fomos jantar juntos, e assim foi um tempo revigorante. Onde que eu quero falar para você, meu irmão? Nós precisamos de pessoas. A igreja é feita de pessoas. Novamente eu falo, talvez a pessoa que está ao seu lado é a resposta de Deus para a sua história. Não feche o coração para as pessoas. Não feche o teu coração a respeito das tuas fraquezas. Por que eu estou fazendo isso aqui também nessa noite? De falar para você a respeito das minhas fraquezas. Para que eu estou falando para você que eu já estive talvez à beira de uma depressão, eu não sei. Por que eu estou dizendo para você que eu me senti fraco? Porque como pastor dessa igreja, eu preciso dar o exemplo para vocês. A minha figura como pastor é que vocês possam olhar para mim, e sim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem pessoas que têm medo de falar sobre isso, amém? Não, cara, olha só para Jesus, porque eu aqui é ruim. Meu irmão, eu sou ruim também. O que existe de bom em mim vem de Cristo. Então, meu irmão, abra o teu coração para pessoas maduras. Procure pessoas. Eu oro para que, acabando esse culto, o Espírito Santo gere no seu coração pessoas que você vai falar: cara, é essa aqui. Eu preciso colar nessa pessoa, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso prestar contas da minha vida para essa pessoa, para que ela cuide do meu coração, para que eu não entre num lugar de desespero, para que eu não viva a minha vida num fardo carregando sozinha. Mas tem uma coisa também, não vem pro meu celular não, tem bastante pessoas aqui, eu quero falar para você, meu irmão, eu tenho a responsabilidade de pastorear todos vocês, mas uma questão de discipulado, eu não consigo discipular todos vocês. Por isso Deus levanta líderes, por isso que essa igreja tem mais pastores, por isso que essa igreja existe irmãos maduros, porque eles também podem cuidar do teu coração, e mesmo assim eu vou estar te pastoreando através da vida deles. Aleluia, aleluia. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenha longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Jovens, adolescentes, há uma obrigação sobre a vida de vocês honrar os pais. Não apenas jovens e adolescentes. Você que já está casado, honra teu pai e honra tua mãe. Esse é o mandamento. Veja o que ordena a palavra de Deus: no corpo de Cristo devemos honrar a cada membro, dando aos que parecem mais fracos, aos menos dignos, aos que não são decorosos, honra mais abundante, como está em 1 Coríntios 12, versículo 23 e 24. Além de honrar todos os homens, devemos honrar o rei, ou as autoridades seculares, como está em 1 Pedro 2,17. Devemos honrar os presbíteros ou aqueles que governam a igreja, 1 Timóteo 5,17. No trabalho devemos honrar e respeitar nossos empregadores. Também devemos honrar as viúvas. Cadê as viúvas da igreja aqui? Levanta a mãozinha, viúva. Tem uma irmã, não é viúva não, desculpa, matei o marido dela, né? Viúva, está lá. Viúva ali. Eu matei o cara lá, desculpa. Ressuscita, irmão. Devemos honrar o cônjuge.
as nossas esposas e o nosso esposo, os idosos. Na verdade, isso aqui está no livro Cultura de Honra. Quando o ancião entra na sala, deveríamos parar de conversar, ficar em pé e reconhecer com reverência a entrada do indivíduo mais velho. Você viu o quanto nós fomos roubados na nossa cultura? Hoje, nós nem ouvimos os mais velhos. Hoje nós não estamos nem aí para aquilo que eles falam. Porque isso foi roubado, meu irmão, e eu quero falar aqui, algo que precisa ser honrado é os idosos. Sabe, o meu avô, ele partiu com 96 anos. Meu irmão, como eu tinha prazer de estar na casa dele, de me assentar aos pés dele. E pensa num homem crente, era meu avô. Você queria conversar com ele, fala sobre Bíblia. Um homem de oração, um homem que evangelizava, um homem que cuidava de um pequeno grupo com 94 anos de idade. Um homem com muitas experiências para contar. Nós, geração mais jovem, precisamos aprender a voltar a honrar aos idosos, aos mais velhos, com reverência, com respeito. Quando que foi a última vez que você viu algo assim? Há algo dentro de nós que se rebela contra a ideia de honrar pessoas. Dizemos muitas vezes com ar de super espirituais, né? Que nós só honramos apenas a Deus. Deus é o único digno de honra. Sentimos que é o nosso dever manter os outros humildes, a fim de que o orgulho não os domine. Então, ou seja, cara, eu não vou honrar a Raiza, né? Porque se eu honrar ela, o coração dela vai se encher de soberba, e nós achamos que nós temos essa, eu não vou fazer isso para que o orgulho não tome o coração dela. Na realidade é o nosso orgulho que nos domina, alimentado pela inveja que sentimos do sucesso dos outros. Ah, meu irmão, qual é o teu sentimento quando alguém que é mais novo de igreja que você vem para esse lugar, de repente, do nada, ele está aqui à frente, falando, pregando, envolvido em algum ministério? Oh, pastor, está louco? Chegou ontem na igreja e ele precisa passar pelos processos, né? Desculpa espiritual, precisa passar pelos processos para que ele chegue até ali à frente. Nós não nos sentimos à vontade com o sucesso dos outros, porque o orgulho domina o nosso coração. Isso é algo que o Senhor precisa trazer novamente para a nossa igreja, para o nosso povo. Eu estou pregando para o meu povo. É retornarmos a um ambiente de cultura de honra. Falar menos mal das pessoas, na verdade falar nada mal, né? Menos não. Mas aprender a exaltar qualidades. É muito mais fácil você apontar os defeitos do que você exaltar qualidades. Mas em último lugar, Deus, Ele não nos deu o espírito de medo, diz a palavra. Paulo está falando aqui para Timóteo. Deus não deu o espírito de covardia, timidez. Deus não nos deu o espírito de timidez. A principal trava do cristão é o medo. E sabe de uma coisa? Nós vamos lidar com esse medo todos os dias da nossa vida. Vamos lidar com ele agora. A grande diferença é: o medo, ele te trava, ou você consegue prosseguir apesar do medo. Essa sempre será a grande diferença daqueles que conquistam ou não. Essa será a grande diferença daqueles que conseguem romper ou viver a sua vida sempre naquela mais ou menos. É aqueles que dominaram o medo.
Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele deu espírito de poder, espírito de amor e de moderação, diz o texto. Poder fala de dunamis. A palavra poder no contexto ali é dunamis. É do mesmo termo que vem dinamite. O que a dinamite faz? Explode. Dinamite é poderosa. Então ele está falando, cara, eu não coloquei medo em você. Eu coloquei um poder destrutivo no teu coração. Um poder que você vai alavancar pessoas. Um poder que você vai gerar ambientes que você nunca imaginou. É isso que o Senhor colocou dentro de nós. O lugar onde o Senhor colocou sonhos no nosso coração, colocou projetos e nós vamos lutar com eles porque nós temos poder para isso. Mas não apenas poder, mas Ele fala sobre amor. Deus não nos deu medo, mas deu amor, amor por pessoas, amor para viver relacionamentos duradouros, amor para poder confiar em pessoas de novo. Talvez você perdeu confiança em pessoas, meu querido. E Ele nos deu moderação. Essa palavra moderação é sofronismo no grego. Admoestação ou chamado à estabilidade de mente e moderação a autocontrole. Deus nos deu autocontrole, moderação. O Espírito ele se manifesta em nós através da santidade. Sabe um texto muito conhecido que fala assim: não se embriague com vinho ao qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como que muito tempo foi interpretado esse texto, principalmente pelos megas pentecostais, né? Que é diferente do pentecostalismo correto. Que eu não posso me embriagar com vinho. Nós falamos, não, cara, eu vou me embriagar do Espírito Santo, né? Eu não vou beber bebida alcoólica, mas eu vou ficar bêbado do Espírito Santo. E aí há algumas manifestações até mesmo duvidosas, né? Mas quando o apóstolo Paulo está falando, olha, você não pode se embriagar com vinho. O vinho, o que ele faz? A embriaguez, na realidade. A embriaguez, o que ele faz? Ele tira de nós o quê? O juízo, o senso. A embriaguez nos tira. E quando Paulo está falando, mas encham-se do Espírito, ele está dizendo o seguinte: o Espírito é aquele que vai te estabilizar. O Espírito é aquele que vai manter você na razão. No bom sentido, na razão. Mas é aquele que vai te manter estável. Você entende isso, amém? Então Deus não nos deu espírito, não nos deu espírito de covardia, de medo. Mas Ele estabeleceu sobre nós moderação, autocontrole, de vivermos uma vida de santidade, de nós olharmos para as coisas do mundo e renunciar às paixões. E falar, não, cara, eu vivo pelo poder do meu Senhor. Aleluia. Deus nos deu poder. Deus deu poder à sua igreja. Deus ele não colocou medo em nós. Essas três coisas precisam estar muito evidentes em nós para esse tempo que nós vamos viver. Nós vamos voltar a sonhar. Nós vamos voltar a caminhar em lugares mais altos. Mas para isso, eu, você, vocês vão precisar fazer uma coisa que depende de vocês, porque o texto está no imperativo, está falando reaviva, ou seja, você reaviva aquilo que está no teu coração. Não espere uma manifestação sobrenatural. Você vai reavivar no teu coração. Você vai começar a andar com pessoas. Você vai orar. Você que já é líder. Você que já
tem uma caminhada cristã há algum tempo, você vai orar e falar: Senhor, assim como Jesus fez, mostra aqueles que eu preciso andar junto. Porque chega, meu querido, de viver uma vida de comunidade de bebês. Sabe o que diferencia o bebê de alguém maduro? É que aquele que é maduro, ele cuida de alguém. E talvez você, desde que chegou aqui, já está há quantos anos, mas nunca se dispôs a caminhar com alguém. Quero convidar você a se colocar em pé nessa hora, em nome de Jesus.